Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Eram as três coisas que caracterizavam o judeu piedoso. O judeu piedoso, temente a Deus, era alguém que se preocupava com os pobres, ele dava esmolas, era alguém que orava e era alguém que jejuava. Eram três práticas comuns em Israel naquela época. Portanto, ao incluir aqui o jejum ao lado de oração e de dar esmolas, o Senhor Jesus nos ensina que jejuar faz parte da vida cristã, que faz parte daquelas disciplinas e práticas espirituais que Deus colocou como meio de crescimento e de expressão da nossa fé e devoção a Ele. Vamos ver o que nós podemos aprender a respeito desse tema, então, dada a sua importância, a partir das palavras do Senhor Jesus. E vamos começar com o conceito bíblico do que é jejuar. O jejum não foi inventado por Jesus, ele era prática do Antigo Testamento, bem antes do nosso Senhor vir ao mundo. Jejuar era se abster voluntariamente por um dia ou vários dias de alimento e às vezes de água. Há relatos de jejum de um dia no Antigo Testamento, jejuns de 7 dias e até jejuns de 40 dias também. E o jejum, que era ficar sem comer durante um período, tinha vários objetivos. O jejum era feito sempre com oração. Então o jejum nunca é visto como uma coisa isolada, alguém deixar de comer para agradar a Deus. Não, o jejum no Antigo Testamento ele sempre vem junto com oração. Ou seja, o objetivo de quem jejuava era tirar um tempo para orar e buscar a Deus, e nesse período a pessoa se abstinha de alimentos, de água às vezes, com o objetivo de preparar o coração para melhor servir a Deus em oração. Tanto é que várias vezes no Antigo Testamento, jejuar é referido como sendo afligir a alma. Lá no Salmo 35, verso 13, o Davi nos diz o seguinte, veja o que é que ele fala. Quanto a mim, estando os meus inimigos enfermos, o meu vestido era pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Ou seja, do jeito que Davi fala aqui, ele está dizendo que o jejum tinha como objetivo afligir a alma dele, quebrantar a alma dele. É interessante que há apenas um jejum no Antigo Testamento que era obrigatório. Era o jejum no dia da expiação, era aquele dia em que o sumo sacerdote oferecia um sacrifício pelos pecados do povo de Israel. E Moisés, ao falar sobre aquele dia, ele diz lá em Levítico 16, 29, nesse dia da expiação, vocês vão afligir a alma de vocês. Ele diz umas 3 vezes isso, a palavra jejum não aparece, mas é o que significa afligir a alma. Ou seja, vocês vão se abster de comer nesse dia, e essa abstinência de alimentos que é o jejum, essa falta de alimentos, que é no corpo, ela acaba produzindo um efeito na alma, a aflição, a fome e o senso de que você precisa de comida, que você depende do alimento para viver. E isso haveria de refletir a atitude do judeu. Da mesma forma que o corpo dele sentia falta do alimento, a sua alma deveria sentir falta de Deus. A dependência de Deus, de como ele precisava de Deus para poder viver aqui nesse mundo. Então havia um dia no ano em que o jejum era mandatório para o judeu. Mas apesar disso, os judeus costumavam tomar iniciativas para jejuar. Há vários casos, muitos casos que estão relatados no Antigo Testamento, de jejuns que eram praticados pelos judeus como povo ou individualmente. E geralmente eles faziam isso quando eles estavam tristes pelos pecados que eles cometeram, estavam arrependidos, queriam pedir perdão a Deus. Então, como expressão do quebrantamento do coração, eles ficavam sem comer um dia ou vários dias, enquanto buscavam a Deus, pedindo perdão de Deus e reconciliação com Deus. Uma outra ocasião em que os judeus jejuavam, sem ser no dia da expiação,
era quando eles estavam angustiados com alguma calamidade pública, tipo assim, as chuvas não estavam chegando, havia o risco de perder a colheita, havia uma grave crise econômica, ou então eles estavam diante de uma guerra, um inimigo mais poderoso estava vindo. Então o judeu afligia a sua alma, ele buscava a Deus, ele se humilhava diante de Deus, ficava sem comer e dedicava tempo a implorar a Deus a sua graça e a sua misericórdia. Então era assim que era praticado o jejum no Antigo Testamento. Aqui Jesus espera que os seus discípulos jejuem também, porque veja aqui, voltando para o nosso texto de Mateus 6, ele diz no verso 16, quando jejuardes? Ou seja, ele está pressupondo que os seus discípulos vão continuar a prática de jejum, que era conhecida do povo de Deus no Antigo Testamento. Ele não está abolindo o jejum, ele está pressupondo que os seus discípulos continuarão essa prática, não é? Nós, então, não há dúvida nenhuma de que o jejum faz parte da nossa expressão cristã de piedade, de serviço a Deus e de adoração. O próprio Jesus, mais adiante, aqui no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 9, ele ensina que depois da sua morte e da sua ressurreição, os seus discípulos haveriam de jejuar. Vamos ler a passagem, está aí do verso 14 a 17, nesse mesmo Evangelho, capítulo 9, 14 a 17. Vieram os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós jejuamos e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. Embora Jesus, no capítulo 6, tenha pressuposto que os seus discípulos haveriam de jejuar, aparentemente Jesus não esperava que eles fizessem isso o tempo todo, como os fariseus e como os discípulos de João Batista. Tanto é que estes estranham que os discípulos de Jesus não viviam jejuando, como os fariseus. Os fariseus jejuavam toda segunda e toda quinta-feira. E os discípulos de Jesus não seguiam essa prática, que era uma prática oriunda do rabinismo, do judaísmo daquela época. Ela não está nem prevista no Antigo Testamento, 2 dias regulares de jejum. E eles estranhavam, o senhor não é um rabino, o senhor não é um mestre? Os discípulos dos fariseus jejuam, os discípulos de João Batista jejuam, mas os teus não jejuam. Aí Jesus disse para eles, ele usou uma paráfrase, uma figura. Se você vai numa festa de casamento, o noivo está lá com a noiva, ele é o centro da festa, eles são o centro da festa, há toda aquela alegria. Quem é que vai jejuar numa festa de casamento? Quem vai para uma festa de casamento vai para se alegrar, vai para comer e vai para beber. Era assim que se fazia naquela época. Então, são expressões de alegria, não faz sentido você jejuar numa festa de casamento. O que Jesus queria dizer? Eu sou noivo. E eu estou aqui com os meus discípulos, a minha presença entre vocês é como a presença do noivo numa festa. Não faz sentido meus discípulos jejuarem enquanto eu estou aqui, porque jejum é uma expressão de quebrantamento, de tristeza, e eles não têm motivo para isso, porque eu estou aqui entre eles. Mas, Jesus disse, final do verso 15, dias virão em que o noivo vai ser tirado, aí então eles vão jejuar. Jesus certamente está se referindo ao fato de que ele haveria de morrer, ressuscitar e voltar para o céu. Então, na ausência física de Cristo, sem a presença ressurreta física do Senhor aqui nesse mundo, os discípulos encontrariam motivo para jejuar, para buscar ao Senhor, para clamar pela sua vinda, pela instalação do seu reino, pelo avanço da sua palavra, progresso da igreja. Então, ele está pressupondo que depois que ele voltou para o céu, os discípulos encontrariam ocasião para jejum. Agora, mesmo que Jesus, e eu queria que você considerasse esse ponto aqui comigo, nós precisamos aqui andar numa linha bem fininha, bem equilibrada. Apesar do Senhor Jesus ter pressuposto que os seus discípulos haveriam de jejuar, isso é muito claro, jejum é uma prática cristã. Contudo,
Não parece que Jesus considerava que o jejum era para ser tão frequente e tão constante como, por exemplo, as orações. O próprio Jesus, que nós sabemos, pelo registro bíblico, só jejuou uma vez. Foi 40 dias, é verdade. Mas nós não temos relato, os evangelhos não descrevem Jesus jejuando durante o seu ministério. Diz que ele se retirava para orar muito cedo. Ele procurava ficar sozinho e ele buscava o Pai em oração. Mas não há nenhum registro de que durante os 3 anos, depois daqueles 40 anos de jejum, 40 dias de jejum, Jesus então, durante os 3 anos que ele passou ministrando, que ele jejuava regularmente. Então, mesmo que ele admitia e queria que o jejum fosse feito, ele não parece ter visto isso como sendo uma prática tão frequente como a oração. Ele mesmo, numa certa ocasião, parece ter colocado o jejum como sendo alguma coisa especial. Os discípulos tentaram expelir um demônio e não conseguiram. Jesus expeliu o demônio com a palavra. E os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos expelir o demônio? Qual foi a resposta de Jesus? Essa casta só sai com jejum e oração. Ou seja, parece que ele coloca jejuar e orar para momentos críticos, momentos específicos de confronto com poderes das trevas, um momento de dificuldade. Ali então o jejum entra. Não parece ter sido uma coisa regular, mas é para jejuar em certas e determinadas ocasiões. E com isso bate o que nós encontramos no livro de Atos. No livro de Atos, que relata o ministério dos apóstolos e o crescimento da igreja cristã, apenas o jejum aparece somente em 2 situações. Uma lá em Atos capítulo 13, verso 1, quando diz que a igreja de Antioquia, na verdade os líderes da igreja de Antioquia, estavam servindo ao Senhor com jejuns e oração, e o Espírito Santo diz: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. E eles, com jejuns e oração, enviaram aqueles missionários para aquela que foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E o texto continua, no final dessa viagem, no capítulo 14, depois de ter plantado várias igrejas, Paulo e Barnabé elegem presbíteros para governar estas igrejas, e diz lá que eles fizeram estas eleições com jejum e oração. Fora essas 2 ocasiões, não há registro no livro de Atos de mais nenhuma ocasião em que as pessoas estavam jejuando. O que nos mostra a importância, e longe de mostrar que o jejum não era algo que não era feito, ao contrário, nos mostra o valor do jejum quando ele é usado em situações especiais, em momentos de crise, em momentos específicos. No livro de Atos você encontra a igreja orando, vários e vários relatos da igreja em oração. De jejum apenas 2 vezes. No apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo costumava jejuar diante das angústias, adversidades e dificuldades do seu ministério. 2 vezes ele coloca jejum naquela lista do que ele considera como sofrimentos dele por amor de Cristo, e aquilo que ele fazia que provava que ele era um servo de Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 6, verso 5, e segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 27, quando ele começa a descrever: olha o que é que eu passei por Cristo. Ele fala de naufrágio, fala de perseguição, de apedrejamento, traição dos irmãos, em jejuns, em vigílias, em fome, em nudez. Então, no meio, naquele catálogo de sofrimentos que ele passava por Cristo, ele insere jejum. Ou seja, mostrando que ele costumava jejuar no meio das adversidades que ele enfrentava na pregação do Evangelho. É interessante também que nas cartas que Paulo escreveu às igrejas, bem como as cartas que os demais apóstolos escreveram às igrejas, nós não encontramos uma única ordem para que os crentes jejuem, ou nenhuma orientação. Nós encontramos dezenas de orientações do tipo assim: orem sem cessar, orem em todo o tempo, orem pelos seus irmãos, orem dessa forma, orem no Espírito, perseverem na oração. Mas não há uma única recomendação para jejuar, ou que nos diga de que maneira nós devemos jejuar. É interessante que jejum sempre vem com oração, mas oração nem sempre vem com jejum. E isso resume o que a gente encontra no Novo Testamento.
Aproveite também para nos seguir no Instagram e receber conteúdos exclusivos.